Guto Zacarias, eu ouvi aí os seus áudios que vazaram, né? E também assisti o vídeo que você publicou junto com a mãe da sua filha na sua rede social. E também vi lá, né, o seu pedido de desculpa e de arrependimento que você publicou para a sua militância. E cara, eu confesso que quando eu assisti esse vídeo e escutei os áudios, eu viajei a uns... Desculpa, eu viajei há uns 10 anos atrás. E eu vou narrar aqui de forma resumida a minha história. Há aproximadamente uns 10 anos atrás, eu estava cumprindo aviso prévio, trabalhava no grupo aéreo, na O Boticário, na filial Shopping Jardins. Estava cumprindo aviso prévio, estava para ser demitido, lascado, recebendo um salário mínimo. E o que aconteceu? Me bati com uma ex-namorada minha, a gente trocou ideia, trocou contato, conversou e resolvemos marcar, né, um flashback. E assim foi feito. A gente marcou, saiu e fizemos algumas regras, que eu sempre me preveni, sempre transei com preservativo. Nunca fui sem. Só que dessa vez a gente fez um acordo. Dessa vez vamos para um tudo ou nada, no pelo, sem preservativo. Beleza. Eu me achei esperto, já tinha levado ali no bolso comigo uma caixa do dia D, aquela pílula do dia seguinte. Acabou a brincadeirinha, dei a ela tomou. E o que aconteceu? Dias depois, semanas depois, ela me procurou e disse que estava grávida. E cara, pode parecer mentira, mas... Barulho da zorra. Pode parecer mentira, mas em momento algum eu cheguei com aquela desconfiança para perguntar se tinha certeza se era meu ou não. Apenas assim a minha mente bugou por alguns minutos e eu fiz ali uma viagem, uma retrospectiva na minha cabeça. Como foi a minha infância, como foi a minha adolescência, o que eu tinha para oferecer e como é que eu iria cuidar dessa criança. Aqui no canal tem um vídeo que eu gravei aí, tem até Marcelo Brigadeiro, Nando Moura e Mamãe Falei na capa, que eu falo ali um pouco sobre a minha infância. Veja aí no canal e assista esse conteúdo, onde eu falo como foi a minha infância, a pobreza, tudo. E assim, cara, não foi fácil. Minha mãe, ela ia pra feira catar verdura, frutas, pra gente almoçar sopa. Comer frutas e verduras estragadas. Ela cortava as partes estragadas, fazia ali pra gente, a gente almoçava, jantava. Minhas roupas na época eram roupas de político. Época de eleição, tinha lá o nome do candidato, do arrombado e o número. A gente pegava aquelas camisas e fazia como roupa normal, usava no dia a dia. E eu pensei sobre tudo isso, como foi a minha vida, como foi a criação que minha mãe me deu, sendo pai e mãe, já que meu pai era um ex-policial militar que perdeu a farda devido a cachaça, e ela fez o papel de mãe e pai a vida toda. E o que eu tinha me tornado, né? Eu era uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de vida, não tinha planos de crescimento, planos de ingressar em um curso superior, ter uma profissão, nada. Era me conformar com aquilo. Erro, burrice, realmente burrice. Ok? Então, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei em choque. Eu pensei, cara, eu nunca me imaginei ter filho. E agora? O que é que eu vou fazer? Conversei com ela e disse, pô, legal. Vamos mudar a trajetória para se organizar. O que eu tô falando aqui é papo de homem. Vamos mudar a trajetória, se organizar para dar tudo que essa criança merece. Só que não temos um sentimento de morar juntos, de casar. Então, você na sua casa, eu na minha casa, para completar, ainda morava de favor na casa da minha mãe, construí um kitnet em cima da casa dela. Na casa dela, não é minha, então automaticamente é dela. Tanto é que eu saí de lá e hoje nem cobrei a ela um centavo do que eu construí, deixei lá. Você fica na sua casa, eu fico na minha, mas vou tentar ser o melhor pai possível. Passa uns dias, ela veio conversar comigo. E na conversa, algumas pessoas próximas a ela, amigos em comum, sugeriram para ela e sugeriram para mim o seguinte, que a gente deveria interromper a gravidez. E ela veio falar comigo sobre isso na época, que aqui no Mercado Central de Aracaju tinha um senhor que vendia umas ervas e fazia umas tal de umas garrafadas. Diz que curava até câncer, se possível. E no desespero passou pela cabeça dela comprar essa garrafada e tomar. Eu poderia muito bem incentivar ela a fazer isso, tomar e dizer, vá, faça, vamos já resolver isso aqui. Não, ao contrário, eu disse a ela, não faça isso. Se você não quer, deixe gerar, deixe nascer. Quando nascer, você me dá
e eu vou criar com todo o gosto e amor do mundo. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, ela foi ali curtindo aquela fase de mãe da gravidez, a criança nasceu, ela ama muito a criança, se apegou muito à criança e desistiu daquela ideia de me dar a criança. E eu fiquei feliz por isso, certo? E ao mesmo tempo, quando isso aconteceu, eu estava naquela correria pensando, desempregado, não tenho experiência com cacete nenhum, vou fazer o que da minha vida? Já comecei a correr atrás de emprego, automaticamente já corri atrás do Enem, já fui fazer ali pré-vestibular, comecei no curso superior, para tentar assim uma profissão que ganhasse um pouco a mais, para poder dar ali o necessário, aliás, o mais que necessário para aquela criança. E em momento nenhum passou pela minha cabeça de fazer isso, de interromper ou deixar a criança largada. Tipo assim, a barriga é sua, a filha é sua, foda-se. Não estou dizendo aqui que eu sou o melhor pai do mundo. Não sou o melhor pai do mundo. Tenho muitos defeitos, mas tento fazer a minha parte e tento ser o melhor pai do mundo para ela. Mas em momento nenhum passou pela minha cabeça de aceitar aquela proposta, de interromper. E é nessa que eu fico assim pensando, quantas mães solteiras que os pais engravidam, não ajudam, pula fora. Quantas mães solteiras por aí no Brasil tem 1, 2, 3, 4 filhos, ralam aí mais de 10 horas por dia para ganhar um salário mínimo e mantém essas crianças e nunca pensaram em desistir dos seus filhos por necessidade, por falta de dinheiro, alguma coisa. E é nesse ponto que eu volto aqui para o nome do Guto Zacarias. Deputado, está com a vida política feita, não sei agora, depois dessa polêmica, mas está com a vida política ali feita, recebendo mais de 30 mil no mês, e o cara simplesmente dá essa sugestão de, vamos interromper, vamos resolver isso. E aí eu paro assim e penso, o problema das pessoas geralmente é como vai criar, como vai manter, como vai educar, se eu ganho pouco, se eu ganho um salário, ou é caráter? Eu acredito que seja caráter. E a minha crítica aqui ao Guto não é pelo áudio dele que vazou, é pela bandeira que ele levanta. Ele levanta aquela bandeira de anti-aborto, uma arruma de coisa, como outros membros do MBL, Missão, como a Amanda, como o Kim também, levanta essa bandeira, e de repente um membro deles ali, uma pessoa que faz parte do grupo deles, estoura essa bomba. E aí começa aquela passação de pano, né? Mas ele está arrependido, ele era só apenas um homem jovem que agiu na emoção, isso e aquilo. Ele está arrependido? Beleza, ele está arrependido. Agora eu pergunto, ele está arrependido porque foi descoberto? Porque o áudio vazou? Porque o processo vazou? É esse o arrependimento dele? Porque foi descoberto? Se ele tivesse conseguido ali concluir com êxito aquela tentativa da mãe de sua filha realizar o aborto, se ela tivesse feito o aborto, ele teria hoje se arrependido? Não sei, não estou aqui para julgar ele. A única coisa que eu sei é que quem estaria hoje com a mente quebrada, perturbada, seria a mãe da criança e não o Guto. Afinal, estamos falando de caráter e isso daí é uma coisa que eu já percebi que ele não tem. E para finalizar, no final das contas, não é sobre política, é sobre caráter. Bom, esse foi o conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson Costa. Esse canal aqui, estou começando ele. Se tiver interesse, dá uma força, dá uma moral, inscreva-se, sente o dedo no like e deixa aí o seu comentário.